Os dilemas da educação no Brasil, elas encontram-se absolutamente imbricados com a complexa conjuntura econômica e política vivida no país, particularmente a educação superior. O pano de fundo dessa conjuntura, vocês já devem ter visto ontem, é a crise econômica internacional, cujo marco foi o ano de 2008. A violência dessa crise tem provocado um realinhamento entre as diferentes frações do capital, dentro e fora do país, e também um realinhamento de forças entre os diferentes estados nacionais em âmbito mundial. Seus impactos manifestam-se de forma diferenciada em termos geográficos e temporais, mas é inegável que, no último período, e aí a gente tem trabalhado com o ano de 2013, ela impactou com força a periferia. Está dando para ouvir, não está? Ela impactou com força a periferia do sistema e suas condições de acumulação de capital, criando e intensificando contradições insuperáveis que, por um lado, reduziram as taxas de lucro, a competitividade e terminaram por constituir obstáculo à própria continuidade da acumulação. E, por outro, que nos importa mais, tem produzido um aumento significativo da expoliação sobre os trabalhadores, desemprego, precarização de postos de trabalho, redução de salários, aumento da intensidade do trabalho e ofensiva contra as condições de vida e de luta das classes subalternas, com sucateamento de diversos serviços públicos. No Brasil, como sabemos, foram abaladas, mas tem que registrar, foram abaladas as próprias bases sociais da reprodução política, cujo destaque foi a cassação do sufrágio universal de 2014 com o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff em 2016, sem prova material e cabal. E, mais recentemente, a condenação do Lula numa tentativa de retirá-lo da disputa eleitoral de 2018 e seguir com um governo cuja única lealdade é com as contrarreformas e os interesses do grande capital. Se somarmos a esses dois fatos diversos outros acontecimentos, em especial a recente intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro, temos indiscutivelmente a constituição no país de um verdadeiro estado de exceção, como define a Agamben, e de uma ordem abertamente autoritária, atropelando as ilusões, isso aqui é importante, atropelando as ilusões de quem acreditava nas virtudes infinitas das políticas de conciliação de classes, qual seja, a ideia de que seria possível superar o nosso apartheid social e o nosso subdesenvolvimento sem confronto com as elites dominantes. Bom, desde 2016, o Brasil amarga um golpe, uma ruptura democrática, acompanhada por uma grave crise política, econômica e social, com todos os requintes de uma plataforma programática de neoliberalismo extremado. De um modo geral, essa plataforma ela foi sintetizada num documento já bastante badalado, Uma Ponte para o Futuro, que indica a rendição ao ciclo do capital financeiro com duas consequências estruturais. Vamos lá, A primeira, a redução... Pode parar. A redução fantástica do custo do trabalho vivo, de que é prova a aprovação da Lei 13.429, que garante, dentre outros aspectos, a terceirização irrestrita, e a aprovação da Lei 13.467, ou reforma trabalhista, cuja essência das mudanças diz respeito. Isso nos afeta diretamente a afirmação do negociado sobre o legislado, a flexibilização da jornada de trabalho, a introdução de novas modalidades de contratação, como o trabalho intermitente, por exemplo, e a ameaça à garantia da gratuidade do processo trabalhista. Temos ainda a PEC 287, que foi a única não implantada por força de lutas, de enfrentamentos e tal. Vocês discutiram isso mais na mesa da manhã, eu acredito. Bom, segundo aspecto, a reforma do Estado, fazendo esse Estado deixar espaço para o capital financeiro e oferecer o fundo público a este tipo de capital. A tese central é de que se gasta muito com políticas públicas, fazendo-se necessário um equilíbrio fiscal por meio de corte dos gastos públicos, como foi o caso da Emenda Constitucional número 95, de dezembro de 2016. Bom, a Ponte para o Futuro, cuja concretização, se você vai lá olhar, são 19 páginas o documento, ela já se encontra em estado bastante avançado, em seus aspectos normativos, né, e significa um forte retrocesso nos direitos inscritos na Constituição de 88, nas conquistas, mesmo que bastante insuficientes, alcançadas nos governos liderados pelo PT, desde 2003, e até em algumas conquistas da era Vargas. Bom, esse quadro se completa, pode botar o próximo, com uma ofensiva conservadora da sociedade, com graves traços fascistas. Isso.
fascistizantes, tais como a intolerância religiosa, o irracionalismo, o anticomunismo, o nacionalismo vazio de elementos minimamente progressistas, a homofobia, o machismo e outras manifestações que capturam para uma lógica reacionária o descontentamento com as instituições. Às vezes, isso ocorreu comigo, parece que essas coisas surgiram do nada, né? Todavia, na realidade, com um pouco mais de atenção na nossa história, nós podemos identificar permanências e atualizações do nosso passado autoritário e antidemocrático. Assim, eu defendo a hipótese de que essa onda conservadora atual, não é bem uma onda, reflete o autoritarismo arraigado, mesmo que enrustido, na sociedade brasileira. Esta última onda, com explicitações fascistas, ela eclode com as manifestações de 2016 pelo impeachment, e se intensifica abertamente, principalmente nesse momento eleitoral, por discursos e atos em manifestações de intolerância e violência contra as diversidades socioculturais, mulheres, negros, indígenas, homoafetivos, mas também manifestações de violência de classe, como nós temos assistido com a intervenção no Rio de Janeiro sobre os pobres é só um exemplo. O Estado do Rio de Janeiro, atualmente, tem uma média de 4 mortes por dia, normalmente homens, jovens, negros. A ponta desse iceberg foi o assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson... Não, pulou, pode deixar, pode deixar aí. E do seu motorista, Anderson Gomes, há aproximadamente 6 meses, sem qualquer notícia, sem qualquer elucidação do assassinato. Assim, é digno de destaque o clima conservador e antidemocrático que vem se instalando no país, bem como no campo da discussão educacional, tanto básica quanto superior. E na própria universidade pública, aí sim é essa foto que aí aparece, como foi o caso... Não, volta. Como foi o caso recente ocorrido aqui em Campos, né, com abertura de armários à força, adesivos arrancados da roupa de alunos, revista de bolsa, ameaça de prisão a professores e dirigentes por conta de uma denúncia anônima. Para além da quebra da autonomia universitária, é de um autoritarismo inaceitável, ainda mais no ambiente onde deve imperar o livre pensar e o debate. Bom, feito esse breve diagnóstico, breve mesmo, da situação econômica e política brasileira e da plataforma programática em curso, né, que parece que não acaba nunca, né, cabe perguntar-nos sobre os impactos que já se pode visualizar para a educação superior. Estou indo bem? Está dando para entender? Está claro? Então, vamos lá. Segunda parte da apresentação, educação, pode ficar aí. Educação superior na conjuntura de exceção. Bom, o exame dessa atual conjuntura da educação superior brasileira, ela é um desafio bastante grande, né? Primeiramente, porque a educação superior brasileira ela é bastante diversificada e heterogênea, então, qualquer tentativa de generalização, que é o que eu vou tentar fazer aqui, incorre em erro. Por certo, todos aqui no auditório, se tivessem a palavra, teriam alguma coisa de diferente a colocar em relação às generalidades que eu vou pontuar. Em segundo lugar, porque trata-se de uma análise da conjuntura atual, então é um terreno ardiloso, incide num tempo presente muito especial, muito crítico, que eu expus rapidamente na primeira parte da apresentação, no qual a gente está absolutamente mergulhado e implicado. Então, mesmo considerando as dificuldades do tema, vamos ao seu desenvolvimento. No momento atual, eu considero que o principal movimento que se verifica na educação superior diz respeito a uma certa acomodação, entre aspas, e adaptação, entre aspas, das instituições de ensino superior à recessão e aos cortes sistemáticos advindos da federação e de diversos entes federativos. Isto porque o escoamento de grande parte do fundo público para as despesas com a dívida, tanto no plano federal quanto no dos estados, acarreta uma redução de recursos disponíveis ao financiamento da educação, da ciência, da tecnologia e de outras políticas sociais. Eu normalmente separo essa análise em 2 momentos, a análise da rede pública e depois a da privada. Tá? Se der tempo, eu falo da privada. Se não der, vocês entendam o que é a privada e a gente passa à frente. Então, rede pública. A dramática história recente da UERJ ilustra e dá o tom do que está acontecendo. Eu tinha que falar da UERJ, eu sou da UERJ, enfim, sofro com a UERJ. E 17 anos com problemas, há 17 anos que nós não temos nenhum reajuste linear, né? Mas, em 2015, essa crise se intensifica. Começa, item 1, cortes no custeio e investimento. Em 2016,
parcelamento de salários e demissões de terceirizados. Foram 900 pessoas demitidas, todas no auditório. Aqueles auditórios... Vocês escutam assim também? Vou deixar sem isso. Dá para ouvir? Tá. Então, aqueles auditórios da UERJ imensos, né, cheio de gente, cheio. Abelardo, Adeilson, Ângela, por ordem alfabética, chamando as pessoas para demissão, e assim foram mandados embora 900 terceirizados em uma única tacada. Em 2017, foi a vez, como vocês sabem, dos atrasos salariais e de bolsas, né, numa universidade que tem mais de 50% de cotistas, né, que passaram, tivemos atrasos de salários e bolsas que chegaram a 5 meses, né, 5 meses sem receber salário. A UENF e a UESO passaram por processos semelhantes e outros estados da federação, como vocês sabem, fazem exercícios semelhantes. Nas federais, a crise também se agudiza progressivamente, mais ou menos a partir de 2014, portanto, tudo isso começa a acontecer com mais intensidade antes do golpe. Consequências mais imediatas da chegada dessa crise nos estados e também nas federais. Vamos lá? O abandono da infraestrutura física dos campi. Novamente, eu vou ficar com a ponta do iceberg, pode botar o próximo, com o incêndio do Museu Histórico Nacional, em 2 de setembro, né? E aí tem um versinho, a gente merece uns versos de vez em quando, né? Um versinho do Chico Buarque, São Sebastião, crivado, nublai minha visão, na noite da grande fogueira desvairada. Foi um versinho que ele fez para o incêndio Então, a primeira coisa é essa, o abandono da infraestrutura física dos campi, e a gente ficaria aqui 3 dias só falando disso, se fosse o caso. Vamos lá, Emerson. Um segundo aspecto bastante importante, bastante doloroso, que é o estancamento e a desaceleração do movimento de expansão de matrículas e cursos. Nós tivemos uma expansão anterior na rede federal, né, do Reúne, né, e movimento semelhante também ocorreu nas demais instituições. Eu me dei ao trabalho ontem de pegar os dados de 2017, pode ir, Emerson, e montei um gráfico, né, em linha. Embaixo são os municipais, então vocês vejam. Eu não sei explicar todos os nuances do gráfico, tá? Por que exatamente que em 99 as municipais baixam tanto? O gráfico começa em 95, vai até 2017. Também não sei explicar por que esse patamar entre 2003 e 2008 nos estados, a segunda linha são as estaduais e a verdinha é estaduais mais municipais. É o somatório das duas, tá? Que eu achei que poderia dar uma visão melhor. Eu sugiro que a gente se atenha à linha verde, tá? Que é o somatório dos dois setores. Mas é indiscutível, que é o que eu estou interessado em discutir aqui com vocês, que, a partir de 2013, há um estancamento de matrículas com tendência à depressão, com tendência à queda, por motivos variáveis nos diversos estados federativos. Tá? Bom, vamos seguir? Nesse campo, uma situação que vem se generalizando, falando de trabalho de uma maneira geral, dentro da universidade, e que está a requerer investigações mais aprofundadas, e é o que tem me preocupado mais no momento, é a questão da terceirização da força de trabalho. E também os contratos intermitentes, com contratos com empresas que negam aos funcionários, inclusive, os direitos... Inclusive os direitos trabalhistas mais básicos e de proteção. Mas, como eu disse, após a aprovação da 13.429, a terceirização e o trabalho intermitente poderá ser estendida para os trabalhadores das atividades fins, mesmo na rede pública. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Tá? Lá na UERJ, a gente está pensando, inclusive, em talvez aprovar alguma coisa no Conselho Universitário que breque, ou que, pelo menos, para quem já é terceirizado, melhore as condições de trabalho dos terceirizados, no caso, trabalhadores de atividades meio. Né? Mas tentar brecar a entrada da terceirização na atividade fim. É uma possibilidade para se pensar em termos de desdobramento para todos os estados. Né? Bom, todo mundo sabe, o plenário do Supremo decidiu em 30 de agosto, porque ainda havia algumas dúvidas e tal, quanto à interpretação da lei, ele decidiu que é constitucional, quer dizer, pode, está valendo, o emprego de terceirizados e intermitentes, mesmo nas atividades fins. Próximo item.
Qualidade do ensino, um rebaixamento, como é que eu botei? Rebaixamento da qualidade do ensino. Bom, o ensino, ele tem sido... ontem não deu tempo de ver, né, o censo de 2017. A Folha de São Paulo, eu dei uma olhada rápida nos gráficos que ela publicou, tinha gráfico, inclusive, visivelmente com erro, mas ela assinala um pequeno crescimento de 2016 para 2017 na questão da qualidade do ensino, mas ela diz assim, cresceu para onde? Cresceu no ensino à distância. Tá? Não cresceu nas matrículas presenciais. Então, é disso que eu quero falar, que o ensino, muitas vezes aligerado, voltado às exigências de mercado, ou ainda, mediante um uso apressado e aligerado do ensino à distância, o ensino à distância está em torno, na rede pública, de 7%. Tá? Já em 2017, isso já é dado de 2017. Essa mesma estatística se repete nas estaduais e municipais, quer dizer, em torno de 7% das matrículas nas estaduais e municipais já são sobre a forma do ensino à distância. Chamo a atenção para o Ceará, que parece que é meio vanguarda nessa discussão e na introdução desse tipo de ensino, né? E aí o problema é que nem sempre esse ensino, seja à distância ou não, ele se encontra adaptado às necessidades dos novos estudantes que adentram a universidade pública, criando sérios problemas de evasão. Meus dados ainda não estão limpos, né, assim, cruzados, certos, mas eu já estou montando um gráfico semelhante a esse, que é mais ou menos assim. Na mesma medida em que a curva da expansão cresce, a expansão que nós tivemos até 2013, né, que a curva cresce, aumenta a evasão nas universidades. O que isso significa? O aluno entra e não consegue terminar. E não vem dizer, estou num auditório qualificado, acho que a gente tem que enfrentar os problemas de frente, não é só a falta de política de permanência, não. Tá? Eu acho que também tem algumas discussões do tipo que tipo de ensino, que tipo de trabalho, que tipo de pedagogia está se tendo com um estudante que está vindo de outras classes sociais, tá? Para as quais você mereceria ter um atendimento diferenciado. Então, só chamar a atenção para isso, ainda não tenho esses dados, o subprojeto dentro da Rede Universo que trata disso ainda não me deu esses números, mas em breve a gente vai ter, e possivelmente até com publicação, mas é grave a situação. É muito grave. Você vê a curva crescer de expansão e, simultaneamente, a curva crescer mais ainda, proporcionalmente, em termos de evasão, conforme aumenta o número de estudantes dentro da universidade. Quinto aspecto, enxugamento e mercantilização da produção do conhecimento. Nesse campo, os cortes também foram muito grandes. Apesar do esforço e da pressão da comunidade científica nacional, e nossa também, a lei orçamentária de 2018 ela foi sancionada em janeiro com um orçamento 19% inferior ao orçamento do ano anterior. Quer dizer, está se vivendo esse ano. Além disso, há cortes, né, nas agências, né, e a gente depende dessas agências para tocar muitas das pesquisas que a gente faz na universidade, de modo que os recursos para a CAPES, em 2018, uma agência que é fundamental para a manutenção da pós-graduação, responsável por grande parte da pesquisa científica produzida no país, tiveram uma diminuição de 20%, quer dizer, até superior em relação ao aprovado para o orçamento de 2017. Para 2019, estima-se novos cortes, houve uma grita geral aí há um mês atrás, mais ou menos, que poderão afetar, inclusive, o pagamento de bolsas diversas, como bolsas de mestrado, de doutorado, PARFORP, BID, além dos programas de internacionalização. Mas os impactos não param por aí, pois a própria identidade da produção do conhecimento tem sido profundamente afetada. E isso porque, nesse campo, é forte o movimento que tenta vincular organicamente a produção de conhecimento às cadeias produtivas locais, nacionais e mundializadas. Isso impõe às instituições e comunidades de pesquisa, o que já é verificável em algumas instituições, a sua própria pauta de investigação, o que implica dizer que a pesquisa, fortemente realizada na pós-graduação, tende a se orientar pelo mercado. Assim, a ciência e a atividade de investigação universitária não escapam dos avanços da lógica, da lógica mercantil que invade, eu vou tentar ser rápida, progressivamente mais e mais âmbitos da vida coletiva.
por fim, vamos lá, Emerson, o fim da gratuidade no ensino público. Nos últimos meses, aí, no último ano, essa questão apareceu por frentes bastante distintas. Primeiramente, foi o deputado André Sanches, do PT de São Paulo, que propôs uma PEC, né, que foi retirada, a PEC 366, que foi retirada de pauta por pressão do próprio PT. Né? Mas, em novembro, foi a vez do Banco Mundial, com aquele documento, né, que foi entregue ao então ministro Henrique Meirelles, mas que, na verdade, tinha sido encomendado pelo governo Dilma, pelo ministro Joaquim Levy, né, um estudo que, dentre outras pérolas, propõe a cobrança de mensalidades. O Alckmin, em recente entrevista, também propõe a cobrança de mensalidade na pós-graduação para começar. Ele fala assim mesmo. Eu não vou poder entrar nos detalhes nem da proposta, nem da contra-argumentação técnica. A proposta, esse documento do Banco Mundial é um horror, tecnicamente falando, política e tecnicamente falando. No site da Rede Universas há diversos textos críticos cuja leitura eu recomendo. Mas é preciso que todos contestem em alto e bom som algumas mentiras presentes no texto e nas argumentações daqueles que defendem esse retrocesso. Não é verdade que os alunos da Universidade Pública Brasileira sejam ricos. Não é verdade que a maioria dos estudantes que frequentam as universidades... Isso tudo está contestado com estatística, com pesquisas feitas. Não é verdade que a maioria dos estudantes que frequentam as universidades públicas no Brasil tenham frequentado escolas primárias e secundárias privadas e caras. Não é verdade que a cobrança de mensalidades ajudará a resolver o problema da falta de recursos das instituições. Por fim, não é verdade que a universidade pública seja ineficiente e que gaste de 2 a 3 vezes mais que as privadas. Isso é, no mínimo, irresponsável, afirmar uma coisa dessa, comparar o custo ao aluno das instituições públicas e privadas. A universidade pública não é só a docência. Nós fornecemos ensino em diferentes níveis, não é só em nível superior. Fazemos pesquisa, mantemos hospitais, laboratórios, museus, teatros, estados de esporte e uma série de outras instalações que professores técnicos e estudantes precisam para conviver e tocar a vida acadêmica. Para finalizar esse item, com certeza que eu defendo que se cobre mais dos mais ricos, obviamente, que essa é a proposta, né? Cobrança de mensalidades para quem tem condições, mas não com pagamento de mensalidades, não é aí que a gente vai resolver o problema. Né? Nesse campo, o que é preciso é a reforma tributária, que permita um tratamento isonômico aos contribuintes, a criação de imposto sobre fortunas e o aumento da taxação de heranças. E aí eu entraria, futuro do pretérito, não vai dar tempo, na rede privada de educação mercantil, na rede privada mercantil, né, na rede privada propriamente dita. Eu só tenho a dizer o seguinte: os efeitos dessa crise, de tudo isso que eu acabei de falar para a rede pública, é diferente na rede privada. Tá? Primeiro, porque a saúde dessas instituições não deve ser verificável em número de matrículas. A saúde dessas instituições deve ser verificada na Bovespa, nas ações que elas lá têm. Tá? E lá elas vão muito bem, obrigada. Novamente, a rede não está me alimentando com novos dados, mas os últimos dados foi o professor Valdemares Guissart que levantou em 2016, onde ele afirma um rendimento que, de todas as ações que existem no campo da Bovespa, a que mais rende é a educação superior. Então, pense aí, Petrobras, educação superior rende mais. Pense em outra, setor eletrotécnico, rende mais. Agronegócio, a educação superior rende mais. Tá? Então, em 2016, era esse o quadro. Ele pode até ter mudado um pouco, pode até ter vacilado um pouquinho, mas, com toda certeza, e é o Valdemar que fala, eu assino embaixo, elas não estão sofrendo com a crise do jeito que nós estamos sofrendo. Tá? A comparação não vale para a educação privada. Essa foto está me acompanhando desde a primeira palestra que eu dei aí esse ano. É uma foto que eu gosto muito, é uma foto de 68, da minha geração. A gente tem aí, só para relembrar, Eva Todor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Bengal, lindas, na passeata dos 100 mil, todas de minissaia, bolsinha na mão, como era usual na época, e, enfim, em luta, né? Eu gosto dessa foto porque ela traz isso, e o que é falado embaixo, está escrito embaixo, também é uma homenagem aos 50 anos de 68, de maio de 68, que é um grafite que era muito comum nas ruas de Paris,
que é sejamos realistas, exijamos o impossível, que eu desejo para todos nós aqui dentro desse sindicato guerreiro, né? Então, vamos lá, vamos às provocações. A maior parte dessas provocações me foram inspiradas, são 2 páginas só, vou ler rápido, tá? Dessas provocações me foram inspiradas pela leitura do livro do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, tá? Que eu recomendo. Bom, então, eu indiquei ao longo da apresentação, muito rapidamente, uma nova morfologia bastante diversificada do trabalho que hoje ocorre nas instituições de ensino superior. Isso significa que as formas de representação sindicais e políticas do trabalho estão sendo fortemente desafiadas em relação a essa nova morfologia. Então, a grande questão poderão sobreviver os sindicatos em uma fase tão nefasta de destruição dos direitos sociais do trabalho? Eu considero que sim, mas faz-se necessário o atendimento a alguns desafios. Primeiro, são 10. O primeiro deles, determinante para a nossa própria sobrevivência, será romper uma enorme barreira social que separa o segmento mais estável, concursado, de carreira, etc., dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, intermitentes, que poderão vir a aparecer dentro da universidade. Acho que o Andes já deu alguns passos nessa direção, quando incorpora pautas, por exemplo, dos professores substitutos e, mais recentemente, quando incorporou pautas dos professores tutores. Eu estudei durante um tempo o trabalho de tutores e eu ficava desesperada, porque eles não tinham nenhuma representação naquele contexto histórico. Olha, é trabalhador, a gente não é favorável à tutoria, a gente não é favorável ao trabalho ao contrato sob a forma dos substitutos, mas, na medida em que é um trabalhador que está trabalhando sobre aquelas condições, o seu sindicato tem que responder aquilo, tem que ter pautas de lutas específicas para esses grupos. Tá? Então, essa é uma primeira questão. Os sindicatos devem compreender, dada a nova morfologia do trabalho, outras dimensões decisivas do ser social que estão presentes no cotidiano do trabalho, que não é só o trabalho propriamente dito, e que tem um forte perfil interrelacional. E aqui eu estou me referindo às dimensões de gênero, geração, raça, etnia. Então, torna-se imperioso que os sindicatos articulem as questões de classe a essas questões também. Terceiro, os sindicatos precisam romper radicalmente com todas as formas de corporativismo ou neocorporativismo que privilegiem suas respectivas categorias profissionais, diminuindo ou abandonando os seus conteúdos mais marcadamente classistas. Quarto, é decisivo também para nós rompermos e nos mantermos afastados da tendência crescente da institucionalização. Muitos sindicatos brasileiros entraram nessa onda, da institucionalização, da burocratização, da entrada no aparelho do Estado, do aproveitamento desses tipos de recursos que daí advêm, que tão fortemente tem marcado o movimento sindical, não só brasileiro, como latino-americano como um todo. Quinto, no meu entendimento, um sindicato verticalizado ele está impossibilitado de enfrentar os desafios de classe no atual contexto. Ao contrário, ele deve se estruturar de modo o mais horizontal possível, o que significa ser ainda mais organizado pela base, incorporando o grande conjunto que compreende a classe trabalhadora hoje em todos os seus segmentos, desde os que ainda têm contratos mais estáveis até aqueles que estão no universo mais precarizado. Sexto, o resgate do sentido de pertencimento de classe contra as inúmeras fraturas objetivas e subjetivas impostas pela dinâmica institucional é um outro desafio permanente. Isso dentro da universidade, virou, mexeu, rola alguma coisa que segmenta uma parte da categoria que se descola do movimento, acha que resolveu o seu problema por outra via, de outra maneira e tal. Então, descobrir meios de impedir essas segmentações é algo bastante complexo, mas que a gente tem que enfrentar. Sétimo, a transnacionalização do capital, do seu sistema produtivo, com a difusão de novas cadeias geradoras de valor, obriga ainda mais os sindicatos a desenvolverem formas internacionais de ação, solidariedade e confrontação. Oitavo, é também importante romper com a barreira entre luta econômica e luta política, articulando e fundindo essas lutas sociais, dando-lhes uma feição mais autônoma e, ao mesmo tempo, mais abrangente. Não é só a luta econômica, mas também não é só a luta política, como alguns sindicatos têm feito. Então, essas duas dimensões têm que estar muito juntas. Nono, é preciso tornar as instituições de ensino superior relevantes,
tanto em termos sociais quanto em termos científicos, e, para tal, urge uma reconciliação dos seus intelectuais com o conhecimento crítico, reflexivo e, por isso mesmo, insubmisso aos interesses mercantis e antidemocráticos. Eu acho que a gente deve se perguntar diuturnamente para quem a gente pretende destinar os conhecimentos e saberes produzidos na universidade, para elegir que tipo de sociedade tais conhecimentos e saberes devem ser direcionados. 10º, por fim, há que se considerar que a problemática da educação superior, no atual contexto, especialmente num país que não compõe o centro do capitalismo, é de uma reversão bastante complexa. Não mudará sem uma profunda reforma de seus espaços estritamente acadêmicos, mas tampouco mudará contando apenas com os protagonistas diretos da universidade, os professores, técnicos, funcionários, os estudantes. Assim, sem os movimentos sociais antissistêmicos, a defesa de um lugar estratégico para a universidade pública, crítica e autônoma no projeto de nação permanecerá débil e possivelmente inviável. Acabou.